hoje sobre mais um desses arquitetos modernistas que vai discorrer na corrente do modernismo organicista, e a gente vai falar agora um pouquinho sobre o Alvar Aalto. O Alvar Aalto ele é talvez um dos caras que vai trazer uma das maiores inovações para a arquitetura modernista na primeira metade do século XX. Ele é nascido na Finlândia, ele é um pouquinho mais novo do que Mies van der Rohe, do que Le Corbusier, Walter Gropius, ele é bem mais novo do que o Frank Lloyd Wright, ou seja, ele vem assim como se fosse quase uma segunda geração, e ele está trabalhando na Finlândia, que é um país do norte da Europa, muito mais periférico, não está tão diretamente ligado a todas aquelas questões econômicas e políticas que a gente viu que afetavam principalmente a França e a Alemanha. E por conta disso, o Alvar Aalto ele vai trazer um olhar fresco, assim, ele vai renovar um pouco a maneira como se enxerga o propósito da arquitetura modernista. Ele é um cara que vai projetar em diversas escalas, desde grandes edifícios, ele vai projetar edifícios habitacionais, complexos, eu vou mostrar para vocês um grande hospital dele, mas ele também vai se preocupar até com o design de móveis. Inclusive, até hoje a Finlândia tem uma tradição muito forte no design de móveis. O design de interiores finlandês, ele ainda é uma referência muito importante, muito por conta da contribuição que o Alvar Aalto e a esposa dele vão ter nessa primeira metade do século XX, né? E todo um grupo que se desenvolve ali ao redor. A proposta do Alvar Aalto é tornar a arquitetura mais humana, fazendo dela um espaço melhor. Para ele, o funcionalismo, né, aquela arquitetura em que a forma segue a função, é muito mais do que simplesmente atender algumas questões técnicas. A arquitetura é funcional no momento em que ela cria espaços humanizados. E eu acho que eu compartilhei com vocês já essa história, mas um dos grandes destaques da arquitetura do Alvar Aalto vai aparecer justamente quando, depois de ter ficado doente e ter passado um tempo num hospital, ele percebeu que a arquitetura hospitalar ela prejudicava muito para as pessoas ficarem melhores. O hospital era tão deprimente que a tendência era que as pessoas ficassem ainda mais desanimadas, mais depressivas, ficassem piores do que estavam. Então ele vai propor esse projeto de um sanatório. Quando a gente fala sanatório, a gente está falando de não é um hospital para loucos necessariamente, né? Assim como um conceito talvez depreciativo que a gente tem hoje, mas sanatório aqui é um hospital para doentes que precisavam ser isolados. É, um dos principais casos é tuberculose, e ele propõe esse sanatório então nessa pequena cidade da Finlândia, Paimio, fica relativamente próxima da capital, Helsinki, e aqui ele vai tentar justamente incorporar todas essas questões, todas essas propostas, todas essas críticas que ele estava fazendo à maneira como a arquitetura era feita até aquele momento. Uma preocupação às vezes muito focada em questões técnicas ou muito focada em questões estéticas, e ele vai dizer, não, nós precisamos levar em conta as pessoas, nós precisamos levar em conta os seres humanos e a qualidade do ambiente. Por isso, por exemplo, a gente percebe uma preocupação muito clara com a entrada ampla de luz natural aqui nesse hospital. A gente está falando de uma cidade localizada no norte da Europa, naquelas regiões em que às vezes o inverno é muito longo, e para que aquilo não seja ainda pior, mais depressivo, ele cria então um hospital que vai valorizar esse tipo de ambiente. A gente percebe aqui, então, que ele está se pautando por muitas das referências do Le Corbusier. A fachada é livre, a planta é livre, a estrutura de concreto armado é independente das paredes de vedação, mas ele soma também o uso das cores, o uso de formas, às vezes, um pouco mais orgânicas. Por quê? Porque a preocupação dele está com as sensações que esses espaços vão passar para as pessoas, com a qualidade do ambiente, com a qualidade de vida. Aqui uma imagem do refeitório, em que a gente percebe bem essa preocupação dele em integrar o espaço interno com o espaço externo, em permitir uma grande entrada de luz natural, em utilizar cores que trazem alegria, trazem vida, trazem
diferentes sensações para esse espaço. E eu acho que esse croquis aqui, ele expressa bem essa preocupação. Então, para pensar essa arquitetura, ele vai fazer o quê? Ele vai partir da maneira como as pessoas vivem ali. Quem está internado nesse hospital, quem está passando por um processo de tratamento de saúde, vai ter que rotina de vida? Ah, a pessoa acorda no quarto dela, ela tem um lugar para reflexão, um lugar de silêncio, onde ela pode estar sozinha. E dali ela vai então para uma sala de palestras, para um lugar onde tem alguma atividade comunitária, onde tem uma atividade social, onde tem um pouco mais de vida. Depois ela pode ir para a cozinha, para o restaurante, para o refeitório. Dali ela se desloca então para uma sala de leitura, onde aí é um lugar um pouco mais escuro, mais quieto, onde ela pode ler, pode descansar, pode se tratar. E depois ela volta para o quarto dela para poder permanecer em silêncio, poder dormir bem e se recuperar. Ou seja, os espaços, eles são pensados levando em conta as sensações, as preocupações, os interesses que ele quer proporcionar para as pessoas ao longo desse período. Percebe? Então, assim como a gente estava vendo os outros arquitetos, especialmente aqueles do modernismo funcionalista, é, tentando pautar a resposta estética, a resposta formal da arquitetura deles, a partir do atendimento de necessidades é, técnicas, a partir de critérios objetivos, aqui o Alvaraldo está somando, além disso, essa questão da forma de vida, da qualidade do ambiente para as pessoas. A gente percebe um pouco disso aqui na planta quando a gente vê a maneira como ele posiciona os blocos para tentar permitir o máximo de entrada de iluminação natural. Você percebe que ele levemente desloca um bloco em relação ao outro para que um não faça sombra, para que você receba bastante insolação pela manhã ou pela tarde, consiga aquecer bem esses ambientes para que eles fiquem confortáveis durante a noite, não fiquem muito frios. Esses são alguns dos exemplos, então, da maneira como ele vai trabalhar esses espaços, visando, em última instância, a qualidade do ambiente. Perceba, a forma aqui, ela continua sendo resultado da função. A forma continua seguindo a função. A questão é que aqui também faz parte das funções do edifício a boa qualidade do ambiente. Um segundo exemplo é essa casa, nessa cidade cujo nome eu não vou me arriscar a falar, porque eu não sei falar Suomi, mas também é uma cidade que está próxima ali a Helsinki. É uma casa dessas de subúrbio, muito próxima, muito próxima à capital, em que ele vai usar diferentes materiais, especialmente materiais naturais, como a madeira, para conseguir criar essas composições de volume que criam ambientes, que permitem a integração com o natural, grandes entradas de luz solar no interior da casa. Então, assim, continua sendo uma arquitetura que se pauta por atender necessidades práticas. Não, nada é gratuito aqui, nada é colocado simplesmente com um propósito estético. Mas ele não está restrito simplesmente ao uso dos, dos materiais industrializados. Ele vai usar materiais tradicionais também, como nesse caso a madeira, mas materiais tradicionais dentro de uma perspectiva, dentro de um uso mais moderno, dentro de um uso industrializado, padronizado, feito em série. Aqui uma imagem, então a gente estava vendo a fachada principal, aqui é a fachada dos fundos, que se volta para a piscina. E aqui a gente então vai entrar dentro dessa sala, só para a gente perceber como a preocupação dele está realmente na composição desses espaços. E esse é um pouquinho desse design de interiores finlandês, né, que eu comentei anteriormente. Esse uso de madeiras de tons claros, normalmente são madeiras de coníferas. Esse uso dos espaços mais amplos, composto com cores brancas para permitir a reflexão da luz. E olha só que legal, quando a gente olha aqui, a gente percebe justamente, né, que as plantas elas não estão necessariamente alinhadas, as plantas são livres, a fachada é livre.
porque a estrutura é independente da vedação. A gente tem aqui os pilares, como a gente tinha visto na imagem anterior, né? Os pilares são independentes da vedação. Mas os espaços são pensados de tal maneira que eles podem se integrar com o jardim, que eles podem se integrar com o bosque, que eles permitem, olha só aqui as janelas dos quartos, eles permitem bastante entrada de iluminação natural para tornar mais confortável, mais agradável o interior desses cômodos. Aqui a gente observa uma elevação na fachada principal, que a gente tinha visto lá na primeira foto, né? A maneira, então, como ele rompe um pouco com essas volumetrias mais rígidas e ele se permite distribuir a casa pelo terreno, distribuir os blocos da casa pelo lote, assim como Frank Lloyd Wright fez lá na Casa da Cascata. Por quê? Porque ele está menos preocupado em criar uma forma rígida e mais preocupado em criar ambientes que são agradáveis, ambientes que se inserem dentro do contexto imediato, dentro da natureza, que possibilitam essas integrações. O Alvarado está trabalhando na Finlândia e ele está trazendo essas grandes inovações lá, mas a princípio a Finlândia é um lugar relativamente isolado. Ele vai receber reconhecimento internacional quando acontece aquela exposição de Nova York, e a Exposição Internacional de Nova York, que foi feita em 1939, pouco antes de começar a Segunda Guerra Mundial, e que foi feita com o objetivo, os Estados Unidos tinham o objetivo de tentar encontrar uma solução diplomática que evitasse que a guerra acontecesse, porque já existia uma tensão política crescente na Europa. Então a proposta dessa exposição foi tentar trazer vários países para que pudessem conversar, dialogar e tentar entrar num consenso. E esse pavilhão faz parte, então, de todo esse contexto. A gente sabe que a guerra acabou acontecendo, mas a proposta que o Alvarado traz, utilizando esses painéis de madeira curvos, essas formas mais orgânicas, essas criações de ambientes que são focados nas sensações que eles vão gerar, essas propostas vão impactar significativamente a forma como os arquitetos modernistas vão enxergar os rumos da arquitetura daqui para frente. Eu acredito que eu já comentei com vocês que tem dois pavilhões que vão se destacar nessa exposição de Nova York, em 1939, e que, pelo destaque que recebem, vão influenciar muito os rumos da arquitetura. Um deles é o pavilhão finlandês, do Alvarado, e o outro é o pavilhão brasileiro, do Oscar Niemeyer e do Lúcio Costa, sobre o qual a gente vai falar daqui um pouquinho mais na frente. Mas são duas obras de arquitetura que aqui, no auge do modernismo, vêm trazer uma renovação das ideias. Como eu comentei com vocês, o Alvarado também vai trabalhar no design de mobiliário. Muitos dos projetos dele, inclusive, são mobiliados com cadeiras, com mesas, que ele mesmo desenvolve. E uma das grandes contribuições é esse uso das chapas de compensado curvadas. Aquilo que ele conseguia fazer, por exemplo, na arquitetura, esse uso da madeira em curva, vai aparecer aqui também, essa reprodução dessas formas mais orgânicas da natureza. E isso influencia o design de mobiliário até hoje, como eu comentei, você provavelmente consegue procurando, não precisa nem procurar muito, você encontra móveis como esses ou muito parecidos como esses em diversos lugares. O Alvarado, portanto, é esse arquiteto que tem como objetivo, além de todos os critérios técnicos que a gente já viu, atender também a essa busca por uma arquitetura mais humana, uma arquitetura que busca integrar a qualidade de vida, a qualidade do meio ambiente nas suas preocupações de projeto.